Os primeiros libaneses que pisaram em terras itapecruenses presume-se que tenham sido Basílio Simão, Chafi Buzar, João Elias Murá e Jorge Assef. Chegaram entre os últimos anos do século XIX. Respaldados nos convites dos patrícios, uma nova leva de árabes migrou de Monte Líbano para o nosso país nas primeiras décadas do século XX. Desse contingente faziam parte os Mubarak, os Nazar, os Lawande, os Naus, os Fiquenes, os Matias e os Buzar, que buscaram a cidade de Itapecuru-Mirim como ponto final de uma longa viagem. João Mutram Buzar e Rafiza Gatas Buzar, ambos nascidos em Zali, trocaram o Líbano pelo Brasil, por iniciativa do primo Chafi Buzar. Desde o dia em que colocaram os pés em Itapecuru, João e Rafiza não perderam tempo. Com o dinheiro trazido de Monte Líbano e conquistado na mascateagem, trabalharam e montaram o primeiro estabelecimento comercial na beira-rio, nas proximidades da rampa do Manuel Cobra. Com o crescimento da cidade e da população, mudaram para a Rua do Egito, paralelo à beira-rio. O meu pai, ele não nasceu em Itapecuru, né? Ele já veio, minha avó e meu avô, no começo do século XX, que vieram do Líbano, né? Naquela época estava guerra por lá, e eles saíram clandestinamente, como todos os sírios e libaneses daquela época, né? Saíram clandestinamente, saíram fugidos, né? E do Líbano eles foram até Marsella, de Marsella pegaram o navio, mas a minha avó já veio grávida do meu pai. Mas ele se criou, eles chegaram para cá, a história que eu sei dele. Em 1905, o senhor João Buzar, pai dele, veio para Itapecuru. Como eles eram mascates, vinham como para vencer na vida ainda aqui, não sabiam o que iriam fazer aqui, porque foram chamados pelo primo dele, que já estava em Itapecuru, que era o Chafi Buzar. Meus avós vieram, né, ou a pé ou no lombo de cavalo, de burro ou em embarcação, até chegar em Itapecuru, onde realmente se implantaram. E ali começou a vida deles, né? Ele nasceu em Juazeiro e passou a sua infância em Itapecuru. Itapecuru foi que ele começou realmente, ela já chegou já com ele já nascido, bem pequenininho, mas ele foi registrado como filho de Itapecuru. O primeiro comércio dele foi lá na Rampa do Cais, onde hoje é fundo de quintal da Colégio Leonel Amorim, na beira do rio. Foi o primeiro comércio dos velhos pais dele. Aí ele se criou no Itapecuru. Então ficou como um filho de Itapecuru, né? Ele era à frente do comércio dos pais, né? Era um comerciante respeitado, né? Bem conceituado. Era comerciante mesmo. De tudo, dentro do tecido. Açúcar, cebola, tudo. farinha, Fumo, tudo. Ele comprava no interior algodão, na época, que tinha a produção em Itapecuru, que hoje não tem mais. Algodão lá, eu acho que pouca gente conhece, né? Era algodão, era milho, arroz e babaçu. Açúcar, café, farinha, tudo ele vendia. E o pessoal no comércio só queria fazer negócio com ele. O comerciante era o milionário da cidade, não tinha para quem correr. Ele que ajudava essa cidade aqui. O comércio dele era ele lá dentro, era ele, a mãe e o pai, e o irmão. Então foi nessa atividade que ele cresceu, que ele progrediu, e ele começou a ajudar. E como estudou, meus avós não tinham estudos, né? Sobretudo da língua brasileira, chegaram aqui praticamente sem falar. E eles foi que começaram, né? Depois ele teve um outro irmão, esse sim já nasceu em Itapecuru, que foi José João, e todos os dois estudaram, e daí começaram, o meu pai, pela capacidade que tinha de liderança,
foi assumindo os negócios, né? A partir daí, né, desde jovem, que ele já foi se tornando um líder da família dele e comandando esse processo dessa atividade comercial que os pais iniciaram. Eu me lembro da relação que a gente tinha de compra e venda, de negócio, que até parecia que nunca era uma coisa séria, porque ele sempre ria e brincava, tirava um motivo para eu diria assim, para tornar aquilo um acontecimento simples, agradável, como se fosse uma história que se estivesse contando. Por exemplo, ele era incapaz de eu dissesse assim, olha, senhor Abdala, o preço do babaçu é R$1 hoje. Aí ele não dizia assim, não, tá pouco, eu queria R$1,10. Ele dizia assim, é R$1, com R$1 se compra isso, se compra aquilo. Então ele levava nessas brincadeiras assim, mas não reclamava nada. Você então se sentia constrangido de oferecer para ele uma coisa fora da realidade, porque ele sabia de tudo, mas não era um homem daqueles comerciantes pequenos, miúdos, que ficam reclamando tudo do seu parceiro no negócio. Então, desde pequeno, né, essa construção foi se prolongando ao longo do tempo, né, veio a fase da infância, veio a fase da adolescência, né, quando eu estudei em Itapecuru, né, nós fomos todos criados em Itapecuru, nascemos em Itapecuru, foi criado, são 8 filhos, né, produto desse casamento com a minha mãe, Deonila Borges Abuzar, e lá nós, em Itapecuru, foi que a família foi construída, viveu durante muito tempo lá nessa cidade, até que, porque naquela época Itapecuru ainda não tinha ginásio, né, só tinha curso primário. Então nós estudamos lá, né, foi a nossa educação toda de todos os filhos foi construída em Itapecuru. E quando chegou depois a necessidade de vir para uma cidade onde tivesse ginásio, aí nós tivemos que vir para cá. Aí ele aluga uma casa aqui, primeiramente uma casa em São Luís, nos transporta para cá, né, vem não ele vindo, né, como pai nem minha mãe, né, mas colocando uma pessoa da confiança deles. E na medida que os meus irmãos foram tendo necessidade de vir para cá, então todos vieram, até que chegou o momento que todo mundo teve que vir para São Luís. Foi uma relação, né, mais de que filial, né? Uma relação fraterníssima, né, de confidente, né, de amigo para todo tempo, né, de sempre ele ser o primeiro a ser ouvido nas minhas iniciativas, nas minhas vontades, nos meus desejos, né? Nós sempre compartilhávamos disso, sempre foi uma interação muito forte entre nós dois. Revelando-se um empresário de larga visão e considerando as mudanças introduzidas na firma criada pelo pai, Abdala, do alto de seus 30 anos, viu seu prestígio aumentar na cidade que adotara por berço. A população que já o admirava passou a vê-lo como alternativa política. Itapecuru vivia sob a polaridade de lideranças já cansadas, que se enfrentavam pela posse do poder municipal desde o advento do regime republicano, girando em torno das famílias Simão, Bandeira de Melo e Nogueira da Cruz. No período de 21 de fevereiro de 1946 a 20 de janeiro de 1948, Abdala Abuzar esteve como nomeado na prefeitura de Itapecuru-Mirim. Dos 4 nomeados anteriores, ele foi o que mais tempo ficou à frente da prefeitura. Meu pai começa a atividade política dele, né, pela liderança comercial que ele tinha, que ele se torna realmente um comerciante, né, naquela época não se chamava de empresário ainda, mas um comerciante respeitado, né, eles se projetam, né, saem da beira do rio, né, que eles começam, os meus avós começam como os comerciantes na beira do rio, e depois se mudam para a Rua do Egito, que era a rua principal naquela época da cidade, onde ficava o comércio mais pujante da cidade, né? E ali ele foi se consolidando com essa liderança que ele tinha no comércio e foi sendo alvo, né, da população, como começou a vê-lo como uma possível liderança política. É o seguinte,
ele era um homem muito popular, mão aberta, gostava de ajudar os pobres, entendeu? Daí ele começou a dizer, rapaz, entra na política, entra na política, ele levava tudo na brincadeira, não brinca não. E aí foi indo, entrou na política. Todos os cargos que em Itapecuru tinham naquela época de políticos, ele abraçou. Ele naquela época não se tinha era suplente de juiz, suplente de delegado, suplente de promotor, né? Porque naquela época não tinha faculdade de direito ainda, né? Só tinha um juízes de direito que eram formados, mas tinha uns suplentes de juiz. Meu pai começou isso, foi suplente de juiz, suplente de promotor, foi delegado de polícia, até que, quando houve a transição da democracia, da ditadura para a democracia, isso nos anos 45, 46, 47, né? Essa transição, né, fez com que um governador chamado Saturnino Belo, né, identificou nele, e a pedido da população, achava que ele poderia ser o prefeito. Então ele foi o primeiro prefeito, ele foi o primeiro exercício dele, a primeira gestão dele através da prefeitura, não foi num cargo eletivo, ele não foi eleito. Ele foi nomeado, porque naquela época nós estávamos saindo da ditadura, a ditadura de Vargas, que tinha acabado em 46, não é? E então, nesse período entre a ditadura e até a democracia, né, para haver eleição, os prefeitos eram nomeados. Vários prefeitos foram nomeados em Itapecuru nessa época. O Adifiquene, Felício Cassas, o Ndiquinho Mendes, e ele foi o último desses prefeitos nomeados, né? E foi ele que preparou a eleição do prefeito que veio a seguir dele, que foi um prefeito já eleito, que foi o Miguel Fiquene. O que ele ganhava, recebia para ajudar, não dava, ele ainda botava do dinheiro dele, para proteger o povo. Mas ele cuidava das coisas com zelo. Se essa rua estava muito ruim, ele procurava ajeitar. E nesse tempo não tinha essas verbas que eu daqui, que o Estado manda essas coisas, não. Foi muito bom prefeito, um homem de coração muito grande. A Abdala gastava do dele para poder fazer as coisas, né? Foi prefeito em Itapecuru e, se eu não me engano, não me falha, acho que ele foi mais de uma vez. A cidade não era lá essas coisas, não. Ele fez um bocado de coisa ali. 44, ele terminou o grupo escolar Gomes de Souza, que aqui não tinha. Era casa alugada. Em primeiro lugar, a educação, né? Que ele olhou a educação, parte da educação. Ele trouxe muitos professores do Estado, né? Não sei bem se do Estado, e construiu escolas, tanto na cidade, na sede, como no município. O Abdala era o pai dos músicos de Itapecuru. Porque em Itapecuru, quando não tinha nada para fazer, ele ia para uma barbearia do seu Dico Nogueira, ali onde morava o Zé de Cigarro, a quitanda do Zé de Cigarro, em frente à paroquial. Lá era para dar dinheiro por músico. Pega, vai comprar tua carne, aquele negócio. Quando no final de semana, as festas aqui eram feitas em casa de famílias. Ele mesmo inventava a festa, que era para poder levar a gente para tocar, para a gente ganhar aquele dinheiro. E na hora que ele não tinha nada na vida que ele ia fazer, que ele não levasse a banda para poder tocar, para ele poder dar o dinheiro, uma coisa para ele. Ele era um pai, um amigo, era um prefeito que ele fazia tudo para todo mundo. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, a nossa casa, não essa casa agora, mas esse local, a casa que era antiga, foi ele que deu, né, para a Josefina na época que elas vieram para cá. Aí depois nos anos 50, né, ele elege-se vereador, aí foi eleito vereador, e houve uma crise política em Itapecuru, em termos da prefeitura, um prefeito que deveria assumir, que era o João Rodrigues, não assumiu, né, e quem ocupou a prefeitura, enquanto esperava os recursos serem julgados aqui pelo Tribunal Regional, né, ele ocupou a prefeitura como presidente da Câmara, né, que ele era o presidente da Câmara, e foi chamado para exercer
o cargo de prefeito também, mas aí isso foi um período bem curto. Então, só nos anos 60, aí sim, é que ele se candidata a prefeito, né? Aí ele é eleito, ele disputa a eleição com Graciete Cassas e ganha uma eleição memorável em Itapecuru, né, que só ele poderia realmente ganhar aquela eleição se não fosse ele o candidato contra a Graciete, que era uma mulher benquista, muito popular na cidade. Ah, meu pai era uma pessoa muito boa. Meu pai era muito alegre, era muito divertido. Adorava brincar, adorava o carnaval, adorava a festa. E ele se preocupava tanto com a família quanto o povo de Itapecuru. Ele se preocupava muito, era muito humano. Eu só tenho grandes recordações do meu pai. Eu conheci a Abdala quando meu pai morreu, que o irmão dele era meu padrinho, né? Zé Bozar. Quando meu pai morreu, eu fiquei com 8 anos de idade, aí eu fui lá para a casa deles. Eles terminaram de me criar, aprendi a profissão que eu tinha, que eu tenho, aprendi lá com ele, né? E eu fui para lá com 8 anos, eu saí com 26 anos depois que me casei. Ele era pai, não era só meu não, era de muita gente em Itapecuru. Abdala era um homem popular, um amigo do povo, né? Era amigo de toda a população. Gostava muito de brincar, de conversar. Todo mundo tinha aquela liberdade de conversar, de dizer as coisas para ele, o que queria, né? É que ele disse, só me chamar, seu perigo. Porque ele não gostava do nome de Jamil. Era amigo para valer. Eu pegava o chapéu dele e botava na minha cabeça para me dar sorte. E ele era tão engraçado que ele dizia, fala, fresco de vento. Abdala era uma pessoa muito amiga, vinha muito aqui em casa. Ele tinha negócios com o Júlio e a gente se entendia muito bem. Ele era uma pessoa, para todas as horas a gente contava com a Abdala. Eu conheci em Itapecuru. Nós fomos, eu estava noiva ainda. Não, antes de noivar, nós fomos em Itapecuru. O Zá convidou a minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, então nós fomos em Itapecuru. Aí que eu fui conhecer a cidade e achei ele uma pessoa maravilhosa, alegre. Me deixou muita vontade, porque essa primeira vez que você visita o sogro, a sogra, você tem um certo receio, assim, de como é que ele vai me achar, mas ele me deixou tão à vontade, tão alegre, que eu fiquei muito à vontade e adorei o jeitão dele, alegre, contador de piada, ele gostava de contar umas piadas interessantes. Foi muito bom meu relacionamento com ele. Eu conheci, foi em 1939, que eu fui como professora para lá e eu conheci. Ele é uma pessoa muito trabalhador, ele era muito caridoso, muito amigo dos pobres, ajudava muitas pessoas. Era uma pessoa muito boa de coração. Eu conheci a Abdala porque eu morava perto dele, na avenida. Quando eu tinha um aperreio, eu ia lá na casa dele. Abdala foi meu padrinho de batismo. Abdala sempre foi uma pessoa muito querida em Itapecuru. Abdala para mim era uma criatura, ele era alegre com todo mundo. Só nunca eu precisei assim dele fazer alguma coisa, mas que era gente boa. Todo mundo gostava dele. No começo, papai tinha ciúme dele com a mamãe. Ele passava, batia na bunda das pessoas, beliscava as pessoas, cheirava as pessoas, abraçava as pessoas. Ele fazia tudo isso. Ele gostava de provocar, entendeu? Por isso é que meu pai ficava com ciúme. Eu, para ele me respeitar mais, eu convidei ele, Fernando, para ser afilhado dele. Ele tinha uma brincadeira, né? De passar, bater no bumbum, aquele pessoal conhecido. Coisa que ele gostava muito de passar a mão nos traseiros da gente, das pessoas mais velhas. Ele gostava demais. Passava a mão na bunda das mulheres. Ele tinha esse lado muito
como se diz assim, era alegre, brincalhão, mas ele fazia aquilo com uma graça tão grande, com uma pureza tão grande, que ninguém se milindrava, ninguém se aborrecia com essas coisas, porque provinham realmente de Abdala. Ele era muito meu amigo, era muito da minha casa, almoçava comigo, chegava lá e ia direitinho nas panelas procurar comigo. E aí ele se tornou um grande amigo da gente mesmo. Aí um dia ele chegou e disse, quem vai ser padrinho desse moleque sou eu. Eu digo, quem? Tu? Não, tu não abençoa teus afilhados direito. E se tu não abençoar o meu filho direito, eu vou te dar de pau. Ele disse, pois você é padrinho dele. Meu padrinho de batismo. Abdala e meu pai eram quase conterrâneos, viu? Então eles se criaram juntos. Outra que eu digo, ele era o meu padrinho de crisma. Viu, Abdala Buzar? Papai tinha uma amizade muito grande com o padre Albino. E era engraçado, quando ele ia se confessar, ele dizia para ele, ele chamava de Arbino. Aí ele chegava a dizer, Arbino, tu já sabe o que é que eu faço na vida. Então, é isso aí. Inclusive, na casa do padre tem um retrato dele, dizendo assim, esse era amigo dos padres. Era padre Albino, era um cidadão, era o pai de Abdala, que tocava Abdala no lugar certo. O padre Albino era muito respeitoso e ele não respeitava o padre Albino, né? Daí ele tomava gosto com o padre Albino, falava de mulheres para o padre Albino não gostava, ficava todo, mas eles se davam muito bem, muito bem. Ah, não, a amizade do padre Albino com Abdala era mesmo que ser daqueles irmãos que é muito bem unido. Ele, quando não tinha nada para fazer, ele agarrava, inventava umas caixas e botava os negócios dentro, levava para... Aquilo era só para poder rir, aquela amizade monte. Na época que o padre Albino estava doente, já falecendo, ainda pedia cigarro para Abdala. Fazer o gesto. Morreu o padre Albino em 70, levou uma banda. Morreu a Abdala em 75, foi-se embora outra banda. Era combinado eles. Aí Itapecuru deu uma caída. Era uma amizade monstra, era tão tal que eu vi ele chorar muito quando o padre Albino morreu. Foi na festa de 100 anos que eu pude me lembrar que existia um grande homem, era Abdala Buzar. Gostava de um tambor e das crioulas também. Fazia todos os anos para quem de longe vem. E o tambor ainda existe em sua homenagem. Pois no dia 31, aí é festa na cidade. São Benedito é o santo que Abdala muito amor. Ele é seu padroeiro, aqui na terra seu defensor. Abdala aqui na terra cumpriu o seu destino. Teve um amigo inseparável, o saudoso padre Albino. Agora os dois estão lá no céu, sorrindo com alegria, rodeado dos anjos, com Jesus e com Maria. Eu tenho uma grande lembrança de meu pai, por ele ser assim muito festeiro. Ele tomava conta da festa de São Benedito, que ele era devoto dele, tanto que o meu irmão mais velho é Benedito, o segundo ele botou Raimundo Benedito. Então ele não bebia.
mas ele escolhia um dia no ano para beber. Era exatamente no dia da festa de São Benedito, que era 1º de janeiro. Nesse dia ele bebia, ele chegava alegre, dobrava a alegria dele, a satisfação de todo. Ele vinha muito alegre nesse dia. Uma coisa que ele era apaixonado, acho que fazia parte da vida de Abdala, era a festa de São Benedito. Nossa! Ele ali parece que ele se transformava. Ele queria tudo bonito, tudo convidava todo mundo, as comunidades vizinhas de Itapecuru, cidades vizinhas também, vinham participar da festa. Era uma festa maravilhosa, muito boa, que essa aí também deixa muito saudade a falar. A festa de Nossa Senhora das Dores era feita pelo Padre Albino, né? E a festa de São Benedito era o Abdala que animava essa festa. Então, os dois faziam aquela competição, né? Vamos ver qual é a festa mais bonita. Ele era o dono do festejo, não faltava nada, fogos e tudo para a igreja, enfeite da igreja, despesa era com ele. Foguete era com ele, eu tocava de madrugada aqui, ele estava aqui. Ele vinha aqui para Alvorada. E a festa era animada. Tinha o arraial, começava do dia 28 até o dia 1º, de 28 de dezembro até o dia 1º, mas era com muita animação, leilão. Viu? Véspera da festa, ele saía na rua com a música, tirando joias de porta em porta para fazer o leilão do dia da festa. Mas vinha do interior, muita gente, né? Eu me lembro quando criança que existiam 2 bandas de música, que tocavam as alvoradas, né, de manhã cedo, 5 horas da manhã, meio-dia e a hora da procissão. Eu me recordo criança, mas eu me lembro. Muito foguete. E ele era que comandava a festa de São Benedito. Ele mesmo acho que patrocinava a festa sozinho, com os benefícios dele mesmo, com a condição que ele tinha. E era uma das melhores festas que tinha em Itapecuru. De toda a diversão daquele tempo que tinha, ele fazia parte. Muito bem. Essa festa surgiu através de Abdala. Nessa época eles faziam o tambor de crioula lá na porta da casa dela. Era uma festa muito bonita esse tambor. Inclusive até hoje Maria Sampaio ainda faz esse tambor, né? Dava punga no pessoal, era assim, era um amigo do povo mesmo. Botava até tambor, levava uns morenão para bater tambor na porta da igreja e tudo. Tambor de crioula era feito no festejo de São Benedito. E aí era lá na porta do velho Sampaio. Era o pai do Benedito Sampaio, a Maria Sampaio. Era lá que era feito o tambor, que ainda hoje eles fazem, né? Ele não deixava de... Não, era dando punga nos outros, nego dando punga nele. Aí surgiu uma época que meu pai fazia o tambor de crioula e ele soube. Quando foi um belo dia, aí ele chegou lá em casa. Gostava de andar com a camisa aberta, ele vinha mesmo com o peitão todo pegando vento. Chegou lá em casa, ele foi chegando e foi dizendo assim: Sampaio, eu sei que tu faz um tambor de crioula, então eu vim te pedir para te fazer o tambor de crioula de São Benedito, que é do dia 31 para o dia 1º do ano. Eu quero que tu faça, eu vou arcar com tudo. E meu pai, como era apaixonado pelo tambor de crioula, não me deu minuto para dizer não, foi logo dando a resposta. Aí ele disse: eu vou te dar a cachaça. Nessa época era com muita cachaça. Era justamente para o povo já amanhecer o dia para vir para a festa de São Benedito, que era muita bebida, e o povo já ia naquela intenção de beber, a cachaça que rolava. Cachaça que rolava, vinha o pessoal noiteiro que ele mandava buscar. Era uma festa muito bonita esse tambor. Inclusive até hoje Maria Sampaio ainda faz esse tambor, né? Nas festas de carnaval eles saíam numa carroça enfeitada de mulher, vestido, e ele já mandava me preparar. Então quando ele passava com a carroça, ele parava, me colocava em cima e a gente saía nas ruas da cidade nesse passeio de carroças. Me recordo, eram uns domingos de carnavais.
a primeira casa que ele ia era na casa do padre, e ele ia lá, e a outra casa que ele vinha era a casa das freiras, né? Então, eram as duas casas principais que ele visitava, todo vestido de mulher, vestido de roupa de baiana, todo bem engraçado, e ele fazia aquela festa. Tempo de carnaval, ele se vestia de mulher, até ir na casa do Padre Albino. Chegava lá, todo maquiado, todo de brinco, todo... Aí o Padre Albino, sai daqui, que eu não... E era aquela confusão, mas eles se gostavam muito. E levando um e outro, e agarrando e dançando. Ah, eu me recordo uma história que ele, no carnaval, se vestia de mulher e uma pessoa uma criança, chegou a se tomar a benção de meu padrinho. E ele disse, não é seu padrinho, aqui é sua madrinha. Ele foi um grande carnavalesco, né? Carnaval era a festa que ele mais gostava. Ele tinha um prazer enorme de sair na rua. Ele, mesmo feito prefeito, feito autoridade, ele nunca se deixou de vestir saia nos dias de carnaval, se vestir de mulher, se pintar sozinho, sair, às vezes ficava dentro de uma carroça e ia sair pela cidade cheio de pó, né, que ele gostava, para jogar. A brincadeira dele era essa, era jogar pó nas outras pessoas. Era tanto que uma vez o bispo veio pelo carnaval, ele inventou de nós ir tocar um bloco atrás dele. Ele pegou naquele tempo aquele lata de talco, Gessi, chegou lá e encontrou, foi o bispo. Ele chegou e jogou, foi na cabeça do bispo, e nós tocando tudinho. O Dom Delgado, que era o nosso arcebispo aqui do Maranhão, que era um homem muito sisudo, mas era louco por ele, né? Meu pai fazia coisas com ele que outra pessoa não tinha coragem de fazer, e ele levava aquilo na maior brincadeira possível. Mas num dia desses de carnaval, ele chega lá em Itapicuru, aí meu pai, como tinha costume de fantasiado e visitar o padre, né? Ele visitava o padre, e ele chega lá, Dom Delgado estava lá, todo de batina de preto, a primeira coisa que pensou, pegou o pó e jogou todo o pó que ele tinha em cima de Dom Delgado, né? Todo mundo pensava que o bispo fosse estribuchar, fosse se zangar, não, levou, foi na brincadeira. Essa era uma das coisas engraçadas que ele fazia, essa coisa dele gostar de se vestir de mulher, de brincar do carnaval na rua, de promover festas carnavalescas. Enfim, era esse o Abdala Brincalhão. Então, são as coisas que ele era muito divertido. Meu pai deixou muita saudade, muita. Eu só me lembro de meu pai ter adoecido uma vez na vida. Foi essa oportunidade, né? Já nos anos... Ele não morreu velho, morreu com 50 e poucos anos. Para aquela época podia ser, mas hoje, né? Mas como aconteceu, ele começou a aparecer uma doença aqui no ombro. Ele foi mais Zequinha Cruz e teve um desastre com eles dois. Aí ele pegou uma pancada no braço, e dessa pancada ele adoeceu e eu acho que dessa pancada levou ele. Né? Foi daí saiu a doença do Abdala. Né? Ele veio da Vargem Grande, num jipe, não sei para onde ele estava, foi de dia, nós perdemos ele. Uma dor que não passava, né? E os médicos aqui, não, isso é bursite, mas nunca conseguia passar. Eu me lembro que foi em Fortaleza com ele, levei ele uma vez em Fortaleza, e lá se desconfiou, lá foi que realmente o médico desconfiou, olha, é bom verificar num centro mais adiantado que está ocorrendo aí, que não me parece que seja bursite. Aí levei para o Rio de Janeiro, naquela época, né, e lá ele submeteu a vários exames, aí lá constatou-se realmente que era um câncer que ele tinha já no pulmão. Produto de quê? De uma vida inteira de fumante. Ah, foi terrível. Esse momento aí foram mais ou menos uns 10 meses de vida depois que a gente soube. E ficamos acompanhando de perto, ainda levamos para o sul do país, a minha cunhada, a Célia, que é médica, Buzar, meu marido, e eu depois fui também, ficamos lá uma temporada com ele, com minha sogra, e ficávamos mortificados, vendo aquela figura tão alegre, tão expansiva, tão cheia de saúde, pelo menos aparentemente, está assim, quebrando, adoecendo aos poucos. A doença mesmo o atacou fortemente.
Então isso era muito triste pra gente na época. Foi pro Rio. Inclusive, a minha irmã morava no Rio, era afilhada dele. Deu a maior assistência para ele no Rio. Muito mesmo. E aí começou esse processo, né? Ele ficou um bom tempo no Rio de Janeiro, né? Em tratamento, né? Foi internado, né? Mas ele nunca desconfiou que ele tinha com essa doença. Ele dizia que ele falava em tudo quanto é doença, mas nunca chegou a falar realmente em câncer. Ele foi para o hospital e quando ele saiu de casa, ele disse para minha mãe, Johnila, eu tenho certeza que eu não volto mais. Mas a obsessão dele por Itapecuru era uma coisa fantástica. Eu me lembro que nos últimos dias de vida dele, quando ele já estava nos estertores realmente, já estava vivendo o drama já final da dor que não passava, ela tinha que botar aqueles remédios realmente morfina, né, que eram pesados exatamente para a época, que era uma maneira de se livrar da dor. E ele chegou um dia e disse, meu filho, eu não vou ver mais Itapecuru. Aí foi o final da vida, foi esse. Ai, Maria, foi um assombro nessa cidade de Itapecuru. Quando souberam que ele tinha falecido, foi uma loucura. A cidade parou. Era parou. uma sexta-feira santa, né? Quando ele morreu, 27 de março. Foi 27 de março. De 75. A gente estava pronto para vir visitar ele aqui. Ia sair lá depois do almoço. Foi quando chegou a notícia, não foi, mãe? Que ele tinha falecido. Mas a cidade parou na ponte ali, o povo foi receber ele, muita gente. E foi, sabe como é, meu filho? Aqui uma passagem. Aconteceu uma tristeza por a pobreza de Itapecuru, que ele era o pai da pobreza de Itapecuru. Foi uma tristeza muito grande. Eu fui no enterro e foi uma tristeza para o Itapecuru inteiro, não foi só para mim, não. Papai no enterro, então eu saí daqui de São Luís para Itapecuru. Mas quando nós chegamos, quando o corpo chegou na ponte, estava Itapecuru em peso na ponte e tiraram o caixão do carro, fizeram questão de levar até em casa, onde o corpo ia ser velado. E foi aquela multidão Itapecuru em peso, acompanhando o caixão. Se a Abdala voltasse a aparecer hoje, eu ia agradecer muito a ele, o que fez por mim. Porque quando eu vim da casa do meu pai, eu não sabia nada. Se ele tiver aparecesse aqui de novo, eu queria que ele fosse meu padrinho novamente. Porque foi um homem sensacional. Se Abdala Abusar fosse vivo hoje, eu pedia para Deus deixar ele vivo há muito tempo, porque o vazio para os músicos de Itapecuru ficou muito grande. E ele, apesar dos músicos daquela época, ainda tem 3, que é eu, o Arthur e o Berto, que o resto tudo já faleceram. E se eles estivessem hoje vivos, talvez com um documentário dessa, uma entrevista, eles até choravam, né? Porque ele deixou muita saudade. Eu dizia para ele, que Deus desse o reino da glória para o descanso da alma dele. Se ele aparecesse, eu queria que nunca mais ele voltasse, ficasse todo o tempo nessa terra para ver se isso aqui mudava, porque esse mundo está todo de perna para o ar, ninguém sabe mais o que está acontecendo. Rapaz, eu nem sei. É difícil, né? Seria... Sei lá. Eu sou muito emotivo, viu? Quando eu falo nele é assim. E me diga uma coisa, você ama Itapecuru, gosta mesmo de Itapecuru? E muito. Eu gosto porque lá eu me criei, onde eu estou comendo, e bebendo, nasceu tudo quando foi filho, me casei. E tudo foi lá. Então eu quero que você termine isso aqui, mandando um abraço para seus amigos, para quem você gosta mais lá de Itapecuru. O povo todo. O povo todo, né? É, o povo.
O povo de Itapecuru todo dia procura quando é que eu vou, como é que eu vou. Ah, e o pessoal telefona toda hora. Ora. Muito fica satisfeito. Muito obrigado. Bom, eu espero que as novas gerações, sobretudo as novas gerações, leiam, né, e tomem conhecimento de que homens públicos naquela época são diferentes desses homens de hoje. Naquela época os homens públicos realmente iam para os cargos públicos para servir as coletividades para que os elegiam. Hoje, lamentavelmente, o que se vê não é isso. Tá um pouco, a história do meu pai se confunde com a história da cidade, porque ele era um homem do povo. Era um homem que tinha uma intimidade muito grande, ele se identificava com o povo. Então, na hora que eu conto a história dele, eu tenho que contar também a história da cidade, porque ele era uma espécie de repercussão, ele agia em função do que o povo desejava. Fala pra gente dessa celebração maravilhosa, dessa homenagem ao centenário do seu pai. Bom, essa foi uma celebração de família com os amigos dele, daqui de Itapecuru, e os amigos que nós conquistamos em São Luís, que eu acho que um homem alegre como ele foi, um homem que prestou tantos serviços, tinha que ser feito em Itapecuru, a terra que ele amou tanto, que ele viveu aqui intensamente, e que ele só esbanjava alegria. Então hoje nós estamos aqui não para celebrar, estamos a celebrar também com o contentamento que vai dentro de nós para essa homenagem que ele precisa tanto. Porque ele é um homem que vai ser imortal. É uma honra, é uma satisfação muito grande ter todos esses nossos amigos, nossos conterrâneos aqui presentes. Eu fui a neta mais velha e realmente eu curti os bons momentos ao lado dele. Foi muito bom.